Procurado pela polícia. Muito bem, o que é que diz? Diz. Hoje vamos fazer alguns comentários sobre o que é permitido ou proibido no âmbito do radioamadorismo, porque tem muitas perguntas aqui no canal envolvendo esse assunto. Então vou tentar dar um panorama geral aí de como funciona esse ambiente do radioamadorismo dentro do aspecto da regulamentação desse serviço. Bem, se o serviço do radioamador é um serviço regulamentado, então existem regras e regras detalhadas, tá? Mas aqui vamos traçar algumas coisas envolvendo regras genéricas, pelo menos para você que caso queira entrar nesse mundo aqui, ou quer entender melhor esse mundo desse hobby, do radioamadorismo, algum panorama geral. Nós não vamos tecer em detalhes, existem outros vídeos aqui no canal que na verdade vão complementar, ou pelo menos preencher essa discussão que nós vamos desenvolver aqui. Bom, iniciamos então com a abordagem sobre o COER. COER é Certificado de Operador de Estação de Radioamador. Então vejam bem, nós temos a situação da carteira de habilitação. Então, quando o Departamento de Trânsito diz que você está habilitado, ele está certificando, certo? Ele está certificando que você está apto a dirigir um veículo automotor. A mesma coisa vai ser o COER. A Anatel, então, ela vai submeter você a provas. Então, são 3 classes, tem a classe C, B e A. Então, a classe C, dentro do serviço de radioamadorismo, ela não pode interagir nas autorizações da classe A e B. A classe B não pode interagir ou operar em frequências ou destinações aos radioamadores de classe A. Então, essa carteira de habilitação, que a gente chama de COER aqui, ela pode ser de 3 categorias. Então, a C, a B e a A. Tal qual lá na carteira de habilitação. Nós temos motoristas para automóveis e motoristas para ônibus e veículos de grande porte. Então, se você não tiver o COER, você está dentro de uma irregularidade, né? Mesma situação de você que for dirigir um veículo sem carteira de habilitação, quem não tem o COER não poderá fazer transmissão no serviço de radioamador. Com alguma exceção, desde que o radioamador titular da estação esteja junto, se pode permitir que um não radioamador, ou seja, aquele que não tem o COER, possa fazer transmissão. Então, lembrando, né, se não tiver o COER, não pode fazer transmissão no serviço de radioamador. Então, além de você estar habilitado para operar uma estação de radioamador, esta estação, tá, para o serviço do radioamador, ou seja, dentro do âmbito do radioamadorismo, tem que ter uma licença. Essa licença, ela sempre vem acompanhada de um indicativo de chamada. No caso, o meu indicativo de chamada é PY5ZOZ. Então, comparativamente, o seu veículo para transitar nas ruas e nas rodovias tem que ter um certificado de licença, né? O famoso licenciamento. Inclusive, se paga uma taxa anual para isso. Então, um veículo sem essa licença ou sem esse licenciamento não pode trafegar. Mesma coisa uma estação. Se ela não possuir uma licença, outorgada então pela Anatel, não pode se fazer transmissões com ela. Bem, então, comparativamente, a licença é o CRLV lá do seu veículo e o indicativo de chamada
é a placa que identifica seu veículo. Então a estação recebe uma licença e essa licença é identificada. O teu carro é licenciado para trafegar, recebe o documento de licenciamento e você tem que colocar uma placa contendo essa identificação da licença. Então, quem pode ter uma licença de estação de rádio amador? Então, o radioamador com o COER, então, pessoa física que não tiver o COER, ou seja, o certificado de operador de estação de rádio amador, não pode pedir licença de estação de rádio amador. Quem tem o COER pode operar uma estação. Essa estação pode estar licenciada em nome de outro radioamador, tá? Mas ele, para licenciar uma estação, a pessoa física é requisito possuir o certificado de operador de estação de rádio amador. Então, a Defesa Civil, as universidades e as associações de radioamadores e de escoteiros e outras entidades correlatas. Então, veja bem, quem tem o COER é como ter uma habilitação, conforme já dito antes. Então, é como você pegar um veículo devidamente licenciado, emplacado, pega a sua habilitação, o veículo pertence a outro, você pode dirigir. Então, você tendo o COER, você poderá transmitir nas estações então, de radioamadores, das associações de radioamadores, ou então em órgãos da Defesa Civil e universidades. Então, essa licença também ela vai variar. Vão haver licenças para a classe C, B e A. Tá? Então, note bem, se o seu COER for C, né, ou como se você tivesse uma licença para dirigir um automóvel, você não pode dirigir um ônibus, que seria de uma categoria de motorista maior. Então, existem essas limitações. Então, lembre-se, tá? Sem licença da estação, não se pode fazer transmissões. Essa transmissão é ilegal, tá? Então, essa licença, quem dá é a Anatel, e a transmissão feita de modo ilegal é crime, tá? Bem, o equipamento utilizado na estação tem que ser um equipamento homologado. Então, você já deve ter visto lá no carregador do seu celular, na caixa do seu celular, em antenas de TV, baterias estacionárias, alguns tipos de telefone sem fio, que existe um selo da Anatel com um número de série. Esse número indica a identificação da homologação do equipamento. Então, o equipamento para transmissão tem que estar homologado. Equipamento que não está homologado, a transmissão dele é irregular, embora a concepção atual é que não é crime, mas tem consequências administrativas. Então, pode gerar multa no equipamento não homologado, pode gerar apreensão desse equipamento, o perdimento dele e, dependendo da situação, até a cassação da licença. Tá? Então, você não faça transmissões em equipamentos que não estejam homologados. Então, a homologação abrange aí o transceptor e o amplificador linear. Bom, nós vamos ter ainda outras restrições envolvendo, então, as faixas ou bandas de operação e também o modo de operação. Aqui, a Anatel regulamenta para cada classe e tipo de frequência ou faixas e o modo de operação, uma série de restrições. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver como são destinadas as faixas. Então, nesse círculo em azul, vão estar abrangidas as faixas para o radioamador com o COER de classe C e estações licenciadas para a classe C. Então, as bandas para a classe C são as de 70 centímetros, 2 metros, 6 metros, 10, 12, 15, 40, 80 e 160 metros. Então, o radioamador dentro de classe C pode operar nessas bandas aqui. Tome algum cuidado, tá? Principalmente quando a gente fala dessa banda de 40 metros e na banda de 80 metros.
E aí vem, dentro desse círculo verde, o radioamador de classe B. Então ele pode operar também nessas bandas do radioamador de classe C. Então pode ver que é comum essas bandas para os dois. Cuide que vai haver algumas exceções aqui, principalmente no que toca a banda de 40 metros e 80 metros. E nesse círculo vermelho, então, vai entrar o radioamador de classe A. O radioamador de classe A, além de operar, então, sem restrições na banda de 40 e 80 metros e todas as outras bandas aí para o radioamador de classe C, ele ainda vai poder operar aqui na banda dos 17 metros, 20 metros, 30 metros, 60 metros, 630 metros, aqui é ondas médias, e 2.200 metros, que são as chamadas ondas longas. Bem, então nós temos agora então as faixas com impedimentos de operação pelas classes. Então nós vimos nesse quadro aqui anterior como são destinadas as faixas, onde que cada classe de radioamador pode operar. Aqui nós vamos ver os impedimentos. Então o radioamador de classe A, classe C, ele tem impedimentos, não pode operar, portanto, na faixa dos 17, 20, 30, 60, 630 e 2.200 metros. O mesmo vai ocorrer para o radioamador de classe B. Ele também não pode operar dentro dessas faixas aqui. Com um detalhe, tá? Então, o radioamador de classe C, que é esse aqui, tá? Veja que ele não está contemplado aqui a banda dos 40 metros. Anteriormente, nós vimos lá na destinação, nós vimos que o radioamador de classe C estava abrangido na classe 40 metros. Ele está, porém, com esta restrição aqui. Então, a classe C em 40 metros pode operar de 7.000 a 7.040 kHz em código Morse, CW. Ou então, de 7.040 a 7.047 em modo digital. Acima disso aqui, então a banda dos 40 metros começa em 7.000 kHz e termina em 7.300 kHz. Então, acima de 7.047 kHz, o radioamador de classe C tem restrição de operação. Existe ainda uma restrição, então, dentro das faixas. Então, nós vimos que diversas faixas, diversas classes pode operar, só que o radioamador, dependendo da sua classe, não é toda a faixa que ele pode fazer a operação. Então, vamos lá. É o modo de operação e o uso, então, de determinadas faixas. O classe C, então, ele tem o uso na faixa de 40 metros, conforme nós já vimos. Então, somente CW em modo digital até 7.040 kHz. O radioamador de classe B, então ele vai operar na faixa, ele tem restrição de operação na faixa de 15 metros, não é toda a faixa que ele pode operar. 80 metros, então acima de 3.800 kHz, por exemplo, o radioamador de classe B não pode operar. Obviamente, você está vendo aqui que o círculo também está abrangendo a restrição do radioamador de classe B. Essa restrição vai se estender ao radioamador de classe C. Como o radioamador de classe C ele é uma categoria inferior à classe B, se na classe B então tem restrição, essa restrição se estende ao radioamador de classe C. Então, ambos, radioamador de classe B e C, então eles estão restringidos de operação, então aqui, ó, 15 metros, 80, 160 metros. Nas demais, eles podem operar com algumas restrições aqui. Vamos lá. Já o radioamador de classe A, então ele vai estar dentro, ele não tem essas restrições aí que os demais têm, mas a restrição dele limita-se então à faixa dos 30 metros. Tá? Então ele pode operar nas todas as faixas e modos para os radioamadores de classe B e C, né? Além daquelas restrições que nós estamos vendo aqui. Olhem só, no círculo azul e no círculo verde estão as restrições para os radioamadores de classe B e classe C.
Essas restrições não estão atingindo o radioamador de classe A. O radioamador de classe A, então, ele tem uma restrição para a faixa dos 30 metros. Então, nós estamos vendo aqui que tem um modo de operação de radioamador chamado fonia, ou seja, o uso de voz. Então, para o radioamador de classe C, ele pode operar aqui nestas bandas com um limite de potência de 100 watts. Veja que, de novo, a banda de 40 metros não está contemplada para ele. Por quê? Na banda de 40 metros, o radioamador de classe C não pode fazer transmissão em fonia, não pode transmitir voz. Coisa que não está restrita ao radioamador de classe B. Veja então que na banda dos 40 metros, ele pode transmitir voz e sua potência máxima é de 1000 watts. Já o radioamador de classe A, então ele pode transmitir em fonia além das bandas de 17, 20, 60, 630 e 220 metros, coisa que as demais bandas não podem fazer. Ele pode transmitir em fonia e a potência dele está limitada a 1500 watts. Note bem, aqui não está a banda de 30 metros, porque banda de 30 metros não se faz fonia, somente modo digital. Além disso, mesmo sendo radioamador de classe A, cuja licença lhe outorga a possibilidade de usar até 1500 watts para fazer fonia, lá na banda dos 30 metros não pode fazer fonia e não pode transmitir acima de 200 watts. Embora seja óbvio, mas não precisa falar que, fora daquelas faixas e limites de frequência dentro dessas faixas, nenhum tipo de radioamador, seja a classe que for, pode transmitir. Então, faixa destinada à radiodifusão sonora, faixa destinada à aviação, ao serviço móvel marítimo, ao serviço aeronáutico, não é permitido, mesmo havendo a licença. A licença é para o serviço de radioamador. Serviço de radioamador deve funcionar dentro daquelas faixas que nós vimos e obedecer ainda os limites de frequências, o limite de potência e os modos de operação. Então você viu que dependendo da classe ele pode operar dentro de uma faixa, mas com restrição. Até o radioamador de classe A possui restrições aí. Bem, espero que tenha gostado. Deixe aqui suas sugestões, sua observação, sugestão para outros vídeos complementando esse assunto. Veja no nosso canal, existem vídeos específicos sobre pontos abordados nesse vídeo que nós acabamos de fazer aqui. Se vemos por aí. Um grande 73.